bem com vocês? E pessoal, do primeiro ano, então, nós vamos dar sequência na análise vetorial do movimento. Então, nas aulas anteriores, nós falamos a respeito do vetor, fizemos algumas atividades. Agora, vou falar com vocês a respeito das componentes retangulares de um vetor, que nós vamos utilizar no próximo conteúdo, que seria os lançamentos oblíquo e horizontal. Nós vamos precisar de retirar as componentes retangulares ali da velocidade e fazer a análise do movimento em duas dimensões. Então, o que seriam essas componentes retangulares de um vetor? Seria a projeção desse vetor em cima do eixo cartesiano. Então, nós vamos trabalhar com o eixo Y na vertical, o eixo X na horizontal. Então, nós temos um vetor que está representado de azul aqui no quadro. O que seria a projeção ou a componente dele no eixo X? Seria a projeção dele em cima desse eixo. É como se eu colocasse uma lanterninha aqui em cima, seria a sombra dele sobre o eixo X. Da mesma forma, a componente desse vetor no eixo Y seria como se fosse a sombra desse vetor em cima desse eixo, certo? Então, quando nós fazemos o lançamento, vai ter uma parte da velocidade que vai atuar na horizontal, uma parte da velocidade, por exemplo, que vai atuar na vertical. Como que nós vamos, então, retirar essas duas componentes? É só usar seno e cosseno. Por exemplo, aqui, ó, se nós fecharmos aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. Se eu escrever o cosseno desse ângulo, θ, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que seria o cateto adjacente? O AX sobre a hipotenusa, que é o A. Então, se eu pegar o A e multiplicar o cosseno, o que eu tenho? Eu tenho a componente AX, que é o módulo do vetor vezes o cosseno que ele faz com a horizontal. Para achar o AY, da mesma forma. Só que ao invés de escrever o cosseno, nós vamos escrever o seno desse vetor. Observe que esse tamanho é igual a esse. Então aqui nós temos o AY também. Então o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ficaria então AY sobre A. Isolando AY, o A passa multiplicando o seno. Então AY ficaria A vezes seno desse vetor. Na sequência, vamos resolver um exemplo para colocar isso aí em prática. Pessoal, então vamos resolver o exemplo que fala assim, ó. Encontre o módulo das componentes retangulares do vetor A de módulo 8 metros indicado na figura. Então observe que ele indicou para nós esse vetor A, nos forneceu que módulo ele tem um valor de 8 metros e pediu para que nós calculemos suas componentes retangulares. Quem são essas componentes retangulares? É a projeção desse vetor em cima do eixo X, que é o AX, e a projeção desse vetor em cima do eixo Y. No nosso caso aqui, vai ser o AY. Então, para encontrarmos o AX, você pode usar a formulazinha ou todas as vezes você pode refazer essa fórmula. Depende de onde o ângulo está. Então, se eu tiver aqui no primeiro quadrante, o ângulo for com o eixo X, vai ser sempre a mesma. AX vai ser o módulo de A vezes o cosseno do ângulo θ. No nosso caso aqui, o ângulo θ é 60 graus. Então, cosseno de 60 graus é meio e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, nosso AX vai ser 8 vezes cosseno de 60, que é meio. Então, o AX, 8 dividido por 2, 4 metros. E a outra componente, AY? Como que nós vamos encontrar ela? Então, AY é igual ao módulo de A vezes o seno 60 graus. Já vou colocar ele direto ali.
Então, a y vai ser igual, o módulo dele que ele informou que é 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Componente AY, então, vai ser 4 raiz de 3 metros. Pessoal, então aqui na sequência agora nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Aqui nós vamos precisar utilizar as componentes retangulares do vetor. Qual vetor que nós vamos usar? A velocidade. Então imaginemos aqui agora que nós vamos trabalhar nosso movimento não só em uma direção, mas em duas. Por exemplo, eu vou lançar um projétil, então ele vai ter uma velocidade na horizontal e uma velocidade na vertical. O que nós temos que analisar aqui, ó? Como nós estamos aqui na Terra, nós temos a ação da aceleração gravitacional, que vai estar puxando esse corpo para baixo. Se eu soltar meu pincel, ele vai cair devido à ação dessa gravidade. Então, na vertical, tem a ação da aceleração gravitacional sobre esse corpo. Já na horizontal, se nós desprezarmos as componentes da resistência do ar, aí não vai ter nenhuma força atuando contrária a esse movimento ou tentando fazer com que ele mude sua trajetória. Então, quando nós lançarmos esse projétil com um dado ângulo em relação horizontal, o que nós vamos perceber é que ele vai seguir uma trajetória parabólica. Ele vai subir até um determinado ponto, depois ele começa a cair novamente. Então, nós temos aqui, então, que ele vai ter uma velocidade na horizontal, que é uma componente dessa velocidade que está atuando sobre ele, seria o V0x. Como é que nós calculamos o V0x? V0x seria o valor da velocidade vezes o cosseno desse ângulo. Da mesma forma, ele vai ter uma velocidade inicial na componente y. Como que nós calculamos ela? V0y vai ser o módulo da velocidade vezes o seno desse ângulo, conforme nós vimos até então agora no exemplo 1. O que nós temos que analisar aqui? Ó? Essa componente na horizontal, ela sempre vai se manter constante. Então ele vai subindo, 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 e a velocidade na horizontal ele vai fazer um movimento uniforme, retilíneo uniforme. Já na vertical, ele vai subir e descer. Então, se a gente analisar só aqui, ó, seria um movimento retilíneo uniformemente variado, com a ação da aceleração gravitacional. Na primeira parte desse movimento, nós dividimos ela em duas etapas, subida e descida. Na primeira etapa, essa velocidade vai diminuindo até chegar ao topo da parábola. Lá no topo da parábola, essa velocidade em y zera. Depois que ele chegou na altura máxima dele, ele começa a cair. Ele vai descer então, aumentando novamente essa velocidade. Ficou claro isso daí para todo mundo? Então aqui agora nós vamos usar as funções que nós trabalhamos até agora. O S igual a S0 mais V vezes T para o movimento uniforme. V igual a V0 mais AT para o movimento uniformemente variado. E a função do sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais metade da aceleração vezes o T ao quadrado. Qual é a aceleração? Da gravidade. Em qual componente tem aceleração? Apenas na componente Y. Então, se nós escrevermos a função que descreve a posição dele ao longo do eixo X, vai ficar a posição dele, que seria o X, igual a x0, mais a velocidade dele, que vai ser constante, que é essa componente em x da velocidade no início, ou no momento em que ele foi lançado, vezes o tempo. Lembrando que o tempo é o mesmo, tanto no eixo x como no eixo y. O tempo que leva para subir até a altura máxima é o mesmo tempo que leva para chegar à metade da distância que ele vai percorrer. Observe que como que ele vai ser lançado até retornar para o eixo X novamente. Então ele tem um alcance máximo, que é o tempo de subida mais o tempo de queda. Então aqui é metade da distância em X, a outra metade da distância em X. Então para calcular essa distância, nós podemos usar essa expressão, x igual a x0 mais v0, x vezes t.
Para o eixo y, para achar a localização dele, vai ser S igual a S0 mais V0 vezes T, mais metade da aceleração vezes T ao quadrado. Então aqui agora nós vamos, ao invés de trabalhar com S, vamos trabalhar com o componente Y. Y é igual a Y0 mais V0Y, que é a velocidade inicial dele, vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes T ao quadrado. Para encontrar a forma como a velocidade em Y varia, nós vamos usar Vy igual a V0Y mais aceleração vezes o tempo. Lembrando que aí nós vamos ter que analisar o sinal da aceleração. Em geral, ela vai ser negativa, a não ser que nós mudemos aí nossa orientação ou nosso sistema de referência em determinados exercícios. Tranquilo? Vamos lá para o exemplo, então.